Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Quando conheceu sua nova governanta, o milionário ficou surpreso ao ver seu colar, o mesmo que ele pensava estar perdido para sempre. Ethan Harper era um homem poderoso, cujo nome ressoava nos corredores silenciosos do Vale do Silício e além. Aos 48 anos, esse homem que se fez sozinho construiu um verdadeiro império tecnológico, surgindo do nada para se tornar um dos empreendedores mais influentes e ricos de sua época. Seu rosto, marcado por anos de luta feroz e noites sem dormir, demonstrava uma determinação fria. Seu sucesso lhe proporcionara uma vida de luxo, uma suntuosa mansão no alto de Beverly Hills, cercada por jardins impecavelmente cuidados, com vistas deslumbrantes da cidade que nunca dormia. No entanto, apesar do brilho desse sucesso, por trás das janelas escuras e das paredes de mármore, Ethan permanecia um homem reservado, preso em um silêncio pesado, marcado por um passado que preferia enterrar profundamente. Já fazia vários meses que a casa perderá o ritmo habitual. Sua governanta de longa data, uma mulher de lealdade inabalável, havia deixado o cargo, deixando para trás um vazio que ninguém parecia capaz de preencher. Os corredores amplos e elegantes de repente pareceram silenciosos demais, frios demais. Ethan, apesar da agenda lotada, sabia que precisava encontrar alguém para manter a ordem naquele castelo solitário. Foi assim que, numa manhã de outono, Lisa Matthews atravessou a porta da residência Harper. Ela tinha 28 anos, um sorriso gentil e uma franqueza no olhar que contrastava com a frieza habitual do lugar. Sua silhueta era simples, mas sua presença trazia uma nova luz. Ao entrar, ela não pareceu impressionada com o dourado ou a grandiosidade, mas sim concentrada em sua tarefa. Cumprimentou Ethan respeitosamente, mas sem falsa modéstia. Durante aquele primeiro encontro, enquanto ela colocava suas coisas em uma mesinha perto da entrada, Ethan avistou o pingente de prata pendurado delicadamente no pescoço de Lisa. Sua respiração engasgou. Parou abruptamente, seu coração batendo forte como se o próprio tempo tivesse parado. Este colar não era apenas uma joia. Era o colar. Aquele que ele havia perdido 10 anos antes em um assalto, cujas cicatrizes invisíveis ele ainda carregava hoje. Uma preciosa herança de família, que ele pensava ter desaparecido para sempre. Este pingente, adornado com uma safira azul de brilho profundo e misterioso, pertencera à sua mãe. Esta pedra, lapidada com raridade excepcional, vinha de uma mina fechada há décadas, e sua história se entrelaçava com a de sua família como um fio de ouro em uma tapeçaria frágil. Sua mãe, que morreu em circunstâncias misteriosas quando ele era apenas um adolescente, lhe legou esta joia, um símbolo silencioso de proteção e amor. Durante anos, Ethan evitou falar sobre o colar, guardando-o em uma caixa no fundo da mente. Perdê-lo marcou uma reviravolta sombria em sua vida, mergulhando-o ainda mais na solidão e em uma sensação de abandono. Ele jurou nunca procurá-lo, para que não despertasse os fantasmas do seu passado. Mas vê-lo no pescoço de Lisa, um completo estranho, desencadeou uma tempestade interior dentro dele. A dor reprimida ressurgiu, misturada a uma curiosidade que ele não conseguia reprimir. Quem era ela? Como aquele colar havia chegado até ela? Seria uma coincidência ou o início de uma história que ele finalmente estava pronto para enfrentar? Ethan sentiu que esse encontro abalaria muito mais do que sua vida cotidiana. Ele corria o risco de trazer à tona verdades que ele acreditava estarem enterradas há muito tempo. Apesar da tempestade de emoções que o percorria, Ethan decidiu manter a cautela. Não podia se dar ao luxo de se deixar levar por sentimentos ou suspeitas, especialmente ao lidar com o estranho. Afinal, Lisa acabará de ser contratada para uma tarefa específica: manter a casa impecável, cuidar das tarefas diárias e manter as coisas simples. No entanto, todos os dias, sua mente voltava àquele colar repetidamente. Por que uma mulher modesta como ela, que parecia ter surgido do nada, possuía uma joia tão preciosa? Seria mera coincidência, um acaso estranho, ou uma reviravolta do destino? Ou haveria uma história oculta por trás daquele pingente, enterrada nos recessos do passado que ele tentará esquecer? Lisa se acomodou gradualmente na casa, discreta, mas surpreendentemente eficiente. Sua presença serena contrastava com a agitação constante que dominava a vida de Ethan. Ela cuidava dos cômodos com cuidado meticuloso, mas ele também notou certa inteligência em seu olhar, uma profundidade que ia além da simples função de governanta. Com o passar das semanas, ela se revelou muito mais do que uma funcionária. Era equilibrada, atenciosa e dotada de uma sabedoria rara para sua idade. Aos poucos, Ethan percebeu que ela conhecia detalhes sobre a família Harper que ninguém jamais lhe contará.
Anedotas, nomes, lugares. Coisas que um simples servo não poderia saber. Sua intuição profissional lhe dizia que por trás daquela aparente calma se escondia uma mulher com raízes profundas, talvez até ligadas às suas. Então ele começou a questioná-la sutilmente com frases inócuas durante suas conversas diárias. Perguntava sobre sua família, seu passado, a pequena cidade da Geórgia de onde ela vinha. Cada resposta parecia cuidadosamente calculada, mas também carregada de insinuações. Então, numa noite de outono, depois de um jantar sóbrio na sala de jantar com suas grandes janelas salientes com vista para o vale, Lisa respirou fundo e decidiu quebrar o silêncio. Você realmente quer saber, Ethan? Ela perguntou suavemente. Ele assentiu, incapaz de esconder sua impaciência. Assim, ela começou sua história. Crescerá em uma pequena e esquecida cidade da Geórgia, órfã desde a adolescência, criada por uma avó amorosa, porém severa. O colar que usava no pescoço não era apenas uma lembrança, era uma preciosa herança, passada de geração em geração em sua família. Sua mãe lhe contará que ele carregava uma história pesada, um segredo que ninguém queria revelar. Mas o que realmente perturbou Ethan foi o que ela acrescentou. Lisa não sabia como o colar havia deixado a família Harper. Era como se a joia tivesse se perdido ao longo dos anos, passado de mão em mão, carregada por destinos invisíveis. As conversas tornaram-se mais frequentes e intensas, repletas de uma cumplicidade crescente, mas também de uma tensão palpável. Aos poucos, descobriram que estavam unidas por um segredo de décadas. As mães de Ethan e Lisa não eram apenas duas mulheres comuns, mas irmãs separadas por rixas familiares, traições profundas e um segredo pesado que ninguém ousara revelar. O colar, mais do que uma joia, era um símbolo desse vínculo doloroso. Ele havia sido perdido durante uma tragédia que separou a família, rompendo relacionamentos e criando um silêncio pesado. Então Lisa não era apenas uma funcionária. Ela era uma descendente direta, um fragmento vivo de uma história que Ethan tentará esconder, como o espectro do passado se recusando a desaparecer. Por meio desse colar, uma verdade enterrada foi despertada, pronta para virar suas vidas de cabeça para baixo e questionar tudo o que eles achavam que sabiam sobre suas origens. Diante dessa revelação, Ethan foi atingido por um estrondo. Todas as emoções que ele havia enterrado por anos ressurgiram de repente. O medo de reviver as feridas do passado, o ressentimento amargo em relação à família desfeita e a raiva latente pelo segredo que havia destruído sua infância. Por um momento, ele se sentiu tentado a fechar a porta, a fugir do passado que sempre tentará esquecer. Mas ao seu lado, a presença calma, sincera e resoluta de Lisa desempenhava um papel tranquilizador. Sua gentileza não era ingênua, carregava consigo uma força silenciosa, uma determinação silenciosa que dava a Ethan uma chance inesperada, uma chance de redenção, talvez até de renascimento. Ele entendia que não fora apenas um acaso que ela entrará em sua vida com aquele colar, mas que o destino os unira para consertar o que havia sido quebrado. Juntos decidiram abrir velhas feridas e embarcar em uma jornada compartilhada para descobrir a verdade oculta por trás do segredo da família. Uma investigação delicada e dolorosa que os levou a recantos esquecidos do passado. Desenterraram cartas antigas, amareladas pelo tempo, escritas com tinta desbotada, que revelavam brigas ocultas e amores decepcionados. Encontraram testemunhas esquecidas, vizinhos do passado, amigos de infância que trouxeram fragmentos de histórias enterradas. Gradualmente um quadro complexo emergiu em torno da morte misteriosa da mãe em comum. As sombras se dissiparam lentamente, revelando a verdade, uma verdade que desafiava tudo em que Ethan acreditava anteriormente. A dor deu lugar a uma forma de compreensão, depois a uma paz frágil, mas real. Além do segredo de família, Ethan descobriu em Lisa muito mais do que apenas uma governanta. Ela se tornou sua aliada mais preciosa, uma amiga leal com quem ele podia contar em momentos de dúvida. E com o tempo algo mais profundo, algo mais brilhante, cresceu entre eles, um amor doce e sincero, baseado na verdade redescoberta e na promessa de um futuro compartilhado. O colar, antes um símbolo de perda, mistério e dor, transformou-se em um talismã de uma nova vida. Tornou-se o emblema de um vínculo renovado, de um passado reconciliado com o presente. Juntos, Ethan e Lisa uniram forças não apenas para continuar construindo o império profissional que o destino lhes havia confiado, mas também para reconstruir uma família baseada na confiança, no perdão e na esperança. O que começou como um simples olhar para um colar misterioso se transformou em uma jornada de cura profunda. Uma lição de que às vezes as conexões mais poderosas e sinceras estão escondidas nos lugares mais inesperados.
Que tudo o que é preciso é a coragem de reconhecê-las e cultivá-las para transformar uma vida.